Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar um assunto aqui, dando continuidade ao assunto anterior, as duas naturezas do homem. De acordo com a Bíblia, o homem tem duas naturezas, a natureza santa, a natureza divina e a natureza do pecado. E nós vamos aqui, de acordo com a Bíblia, aqui estudar sobre esse tema, as duas naturezas do homem. Estou aqui com o Josa, ele é teólogo, né? Inspirado pelo Espírito Santo. E eu vou ler aqui um texto e depois ele vai ler outro texto e nós vamos dar início ao estudo de hoje. Já pega uma caneta e um papel e anote as passagens que vai ser lida aqui para você estudar aí na sua casa. E busque a orientação do Espírito Santo. A primeira passagem que eu vou ler está em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 1. Veja o que está escrito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, de acordo com esse verso aqui, nós devemos andar segundo o Espírito. Nós devemos estar sempre em oração, em comunhão com Deus, pedindo perdão pelos nossos defeitos, dos nossos pecados, e procurar andar pelo Espírito, não deixar se inclinar pela carne, mas pelo Espírito. Como eu estava falando no outro estudo anterior, que Deus tinha feito o homem perfeito. No estudo anterior eu tinha falado também que Deus fez o homem com amor e carinho, para que o homem tivesse vida eterna. Deus não fez o homem para viver da maneira que eles estão vivendo hoje. Tem saúde, depois acaba adoecendo e morre. Ou seja, começa novinho, com 0 de idade, quando chega a 80, 60 anos, começa a sofrer e depois da velhice começa a morrer. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para que o homem tenha vida eterna. E no estudo anterior também nós falamos que um ser chamado Lúcifer ficou contra tudo que Deus tinha, todos os planos de Deus que Deus tinha, ele foi contra a lei de Deus, contra o governo dos céus, ele ficou contra e teve que ser expulso. E o único planeta que poderia habitar era justamente a Terra, porque ela foi conduzida ao pecado através dele. Como eu disse que existe um animal muito astuto, que é a serpente, e ele deu ouvido à serpente, e então veio tudo a desmanchar o plano de Deus. Através da queda do homem, o homem passou a ter duas naturezas. Como eu estava falando, Eclesiastes diz assim, Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 29. Quem tiver sua Bíblia aí pode abrir agora em Eclesiastes, não eclesiástico. Bíblia católica tem Eclesiastes e eclesiástico. Eu quero o livro de Eclesiastes agora.
E todos vocês que têm a Bíblia com 66 de livro, ela está escrita em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Diz o seguinte: isto são somente achei. Deus fez o homem reto ou perfeito, mas o homem buscaram muita astúcia. Está aí. Deus criou o homem perfeito, homem sem pecado. O homem foi e se meteu sem muita astúcia. A astúcia de Satanás, a astúcia daquela serpente tomou conta do homem. E o homem agora passou a ter duas naturezas. A natureza boa, a natureza de Deus, a natureza que ele tinha se criado, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele veio agora ter também a semelhança da serpente, a semelhança de Lúcifer. Os desígnios de Lúcifer foi também criado junto no dia da queda, que o homem começou a cair. O homem começou a comer aquele fruto proibido. E o homem passou a ter duas naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual. Também no estudo anterior também eu falei sobre como é que a gente pode, resumindo essa palestra, como o homem pode viver somente com uma natureza só. Se o homem tem duas naturezas, ele não pode ficar com as duas naturezas, a natureza boa e a natureza ruim. Faz o mal e faz o bem ao mesmo tempo. Faz o bem e faz o mal e bem e mal. O homem pode viver dessa maneira. Ou o homem faz o bem só, ou o homem faz o mal só. Concorda? Concordo. Então é o seguinte. São duas naturezas. Dois poderes. Um puxando para o mal, Satã. Ra-Satã puxando para o mal. O adversário. Ra-Satã significa o adversário. Puxando para o mal. E o Senhor Yahvé, o Criador do universo, com seus anjos, puxando para o bem. Para o bem. Você que está me assistindo aí, você tem duas naturezas também. Tem uma voz que diz para você assim: faça coisas boas. Não roube, não mate. Mas tem outra que diz: faça tudo de ruim. Faça tudo errado, que é bonito. É atraente. Está na moda. A palavra de Deus diz aqui, em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim. Abra sua Bíblia aí. Eu vou abrir a minha aqui. Tiago 7, capítulo 4, verso 7, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Significa que se você se entregar a Deus, se sujeitar a Deus, e resistir ao diabo, ele não tem poder para tentar você. Ele não tem poder. Como eu estava falando no estudo também anterior, que a maior força que o homem tem é quando ele está de joelho. Ele tem que matar a natureza pecaminosa dele. Ele tem que acabar com a natureza pecaminosa. Ele só pode matar essa natureza pecaminosa se ele estiver de joelho. Ele alimentar a natureza espiritual. Porque o homem também, se ele viver somente o homem natural, ele nunca vai conseguir matar a natureza dele carnal se ele tiver carnalmente. Agora, se ele tiver com o lado espiritual dele, orando, pedindo perdão a Deus, lendo a palavra de Deus, que é também outra fonte de que o homem possa alimentar o lado espiritual dele, o lado bom chamado, ele vai matar essa natureza carnal dele que ele tem, a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa hoje, ele entra pelos olhos,
pela boca e pelo ouvido. São 3 instrumentos que entra, 3 órgãos que o homem tem, que entra a natureza pecaminosa dele. Por isso que Paulo diz, a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos. Tudo que os olhos vê, ele faz. A boca, quando fala, a nossa língua é um fogo devorador. Temos que ter controle, que nem um cavalo tem um controle do cabresto. E o cabo que está montado no cavalo, ele domina o cavalo para onde vai com aquele cabresto do cavalo. Então a nossa língua tem que ser a mesma maneira, tem que ter um cabresto. Para que a gente possa matar a natureza pecaminosa da gente. O nosso ouvido é outro instrumento. Tudo que entra, zoom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer aquilo, aquilo e aquilo, vamos fumar isso, vamos fumar maconha, vamos beber uma cachaçinha ali, olha, tem lá no bar, vai ter uma festa lá no bar, vai ter uma música ao vivo lá no bar, vamos lá, tal, vamos estar naquele ambiente e tal. Então isso também entra no ouvido da gente e vai diretamente ao nosso psicólogo, ou seja, a nossa psicologia, no caso eu falando, nosso psique, chamando claramente bíblico psique, nosso psique. E quando o nosso psique, ele capta tudo, aí a gente tá, aí o nosso ser, como é carnal, aí está preparado para aquilo. Aí nós vamos para lá, para aquele ambiente que a nossa natureza pediu. Então, se a gente estiver preparado com a natureza espiritual, nós vamos dizer não a isso. Não aqui. Não, isso não. Isso não. Não, 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 não. Isso não é a natureza pecaminosa, vai morrendo e a natureza espiritual vai crescendo. É que nem uma árvore, vai criando espaço e vai tomando nosso corpo. E quando pensa que não, está dominado o nosso corpo somente pelo lado espiritual. A gente começa a fazer só coisa boa. Aí é quando a gente se prepara para o reino de Cristo. Amém. No verso 8 de Tiago 4, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Veja só, quando a gente se achega a Deus, automaticamente Deus se achega a nós. Porque Deus precisa de uma coisa da gente, todos nós. Sabe, Deus fez uma aliança com a gente quando Ele derramou seu próprio sangue naquela cruz. Ele fez uma aliança com a gente. Ele salvou a gente. Mas Ele precisa que a gente faça uma aliança com Ele também. Sabia disso? Que aliança é essa? É a aliança de entrega a Ele. Todo dia. Porque a gente não pode viver nesse mundo por nós mesmos. Não podemos. Não podemos querer andar nesse mundo, viver nesse mundo pela nossa própria vontade. Mas a vontade de Deus é que tem que prevalecer em nós. Essa é a luta entre o bem e o mal. Essa batalha está dentro da gente, na nossa mente. No verso 8, ele diz assim, ó: alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Nós temos que colocar na nossa vida coisas boas, colocar no nosso coração coisas boas. Coisas boas. Não ficar correndo atrás de festas mundanas, festas carnais, bebedice, glutonaria, droga, músicas mundanas, funk, pagode, rock pesado, rock blasfemador do Senhor, músicas que tem palavras de blasfêmia contra Deus. Temos que ver, o jovem de hoje tem que ver as músicas que está ouvindo. Músicas que estão agredindo o nome do Senhor. Temos que ouvir músicas que têm letras bonitas, letras que transmitem paz. Tudo bem, não precisa ser só música evangélica. Tem música evangélica também que não tem inspiração nenhuma. Já tem uma música do mundo que tem inspiração divina. A letra da música é o espírito dela. O espírito da música está na letra.
E no verso 9, veja o que ele diz: sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Sabe por quê? Porque nós não temos que nos alegrar com esse mundo. Porque esse mundo Deus irá destruir. Não adianta você acumular tesouros nessa terra, porque a traça e a ferrugem corrói, e o fogo do zelo de Deus consumirá tudo. Aqui nessa passagem, dando continuidade ao que Lely estava falando, que é uma coisa verdadeira isso aí. É uma palavra verdadeira e uma palavra muito poderosa. Se você ouvir essa mensagem, coloque em prática. Eu tenho certeza que vai ser bom para você. Aqui diz assim, Filipenses, quero que você abra a Bíblia agora. Nós damos uma esperadinha por você. Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o 9. Ele dá uma palavra tão gostosa, tão pura ali, o apóstolo Paulo, que chega preenche o coração humano. Mesmo se a gente tiver hoje, se você tiver hoje amargurado, se você tiver hoje sofrendo as dores, se você tiver muitas vezes com o coração trancado, assim, porque alguém fez alguma coisa com você, ou você teve um dia chato hoje, o seu marido talvez que saiu, deixou você sozinha e deixou você de lado, o seu esposo, sua esposa saiu, deixou você sozinho em casa, seus filhos, fez alguma raiva, você está toda amargurada, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos mais íntimos que você tem, ou suas parentelas, causou algum desgosto em você. Veja o que aqui diz aqui, ó. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça. Seja a vossa petição conhecida diante de Deus. Seja a vossa petição conhecida diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste e recebeste, e ouviste de mim, e em mim viste, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Essa é a palavra de conforto que o apóstolo Paulo dá a cada um de nós. Isso é o que nós queremos levar essa mensagem aos corações deprimidos, aos corações que estão quebrantados e também aos corações alegres, os corações desprenciosos. É isso que nós queremos levar. Aquele coração que está aberto, desprencioso é aberto. Aquele coração aberto, aquela mente aberta. É isso que nós queremos levar essa mensagem para você, para que você tenha uma saúde e saúde com abundância. Porque Jesus disse, eu vim para que tenha vida e as tenha com abundância. Amém. Então, nós temos que ter a palavra de Deus como nosso manual. Manual da vida. Porque está escrito, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2, veja o que está escrito. Abra sua Bíblia aí e nós abriremos a nossa aqui. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Veja, a nossa palavra também tem uma influência muito negativa. Se nós não saber usar as palavras, o poder da palavra, o poder da língua. Verso 3. Ora,
nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede, vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa? Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo encandeia. Com a nossa língua, a gente pode incendiar a vida de uma pessoa, sabia? Você pode matar com a sua língua. Não precisa nem você dar tiro, nem facada. Uma palavra má que você disser para uma pessoa, você pode matar e destruir essa pessoa. Você sabia disso? Tome cuidado com a língua. Fala mal do próximo, fala mal do irmão, fala mal de fulano, fala mal de ciclano. Você acaba fazendo confusão em uma família. E Satanás fica dando risada. Sabia disso? Tome cuidado no que você anda falando. Tome cuidado nos palavrões que você anda falando. Tome cuidado se você anda falando mal do seu próximo. Tome muito cuidado. Vigie na presença do Senhor. O verso 5 diz assim: a língua também é um fogo. O verso 6, desculpa. O verso 6 diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja, a língua pode levar uma pessoa para o inferno. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque tudo que a gente fala vem do coração. Se for coisa boa, vem do coração porque o Espírito Santo colocou. Mas se for coisa ruim, vem do coração porque foi o diabo que colocou. Vigie, ore, se apegue a Deus, una-se a Cristo, dia e noite, sem cessar. Muito bem. Palavra bonita. Olha mesmo, eu vou fazer uma comparação agora para fazer meu fechamento. E eu queria que vocês entendessem esse fechamento que eu queria fazer, essa conclusão que eu queria fazer, essa palavra. Olha, você é as duas naturezas. Você pode ficar dizendo aí, mas como é que eu vou matar essa natureza minha, que essa natureza minha é muito perversa. Essa natureza carnal já tomou conta do meu coração. Essa natureza pecaminosa minha já tomou conta de tudo da minha vida. Como é que eu posso fazer? Eu não posso voltar mais atrás. Não, tem uma solução para isso. Veja mesmo, você tem dois animais. Você prende um do lado, dois animais ferozes. Você tem um do lado e o outro do outro. Dois animais amarrados, um do lado e outro do outro. Aí você vai alimentando somente um animal. Você somente dando comida e o deixando o outro de lado. Sem água e sem comida. E o dando alimentando o outro. Alimentando o outro. Alimentando o outro. O que é que vai acontecer com aquele que está alimentado? O que é que vai acontecer com Ele aquele vai que está morrendo aos poucos. Não, o que está alimentado. O que está alimentado, Ele vai o que está crescer alimentado, ele e vai vai ficar crescendo, forte. ficar mais forte. Forte. E o que não está sendo alimentado? Vai decair cada vez Declinindo, mais. depois vai morrer. Vai morrer. Não é isso? É. Aí o que é que você tem que fazer? Você não alimentar a natureza carnal. De jeito nenhum. Não alimentar a natureza carnal. Deixa ela de lado. E aquela natureza pecaminosa, aliás, essa natureza espiritual que você tem de bom, você vai começando alimentando ela. Alimentando ela. Como é que se alimenta a natureza espiritual? É lendo a Bíblia, é orando, é fazendo bem ao outro. Uma pessoa pediu alguma coisa, você dá. Alguém está doente, você ir lá e orar por ele. Alguém que está necessitado de comida, você ir alimentar. Alguém que está precisando de roupa, você dá uma veste para ele.
Alguém está precisando dormir um pouco na sua casa, você abre a porta para ele dormir. Alguém está com sede, você dá água. Alguém está precisando de emprego, você é um empresário, um microempresário, você é um empresário rico. Você dá oportunidade para ele, dando um emprego para ele. É isso, a natureza boa da gente é isso aí. Alimentar quem tem fome. É vestir a quem está nu. É dar hospedagem a quem precisa. Entendeu? Isso é a natureza boa. Isso é a chamada natureza justa do homem. Essa é a verdadeira natureza de Deus. E a natureza má você vai deixando para trás. Aí o que acontece com a natureza má? Ela morre. Morre. Se acaba. Se acaba. Entendeu? Se você tiver triste, cante louvores. Se você tiver amargurado, ore. Se você tiver enfermo, ore. Chama uma pessoa para fazer um culto de ação de graça na sua casa. Você não vai blasfemar. Você está com dores, não vai chamar palavrão porque está com dor. Você não vai dizer que você é um miserável, você está numa miséria, porque está em cima de um leito de dor. Não. Você vai chamar, você vai orar, vai pedir a Deus. Você tem um anjo ao seu lado. Todos nós temos um anjo. Deus deixou os anjos para nos acudir na nossa fraqueza. E se foi algum pecado que você cometeu, você confessa o seu pecado. Se você tem algum intrigado, faça amizade de novo. Mesmo que você não seja o culpado daquela inimizade, mas você vai lá, você vai pôr fogo na mente do outro. Porque vamos dizer assim que uma pessoa lhe fez um mal e você se separou dele por aquele mal que ele fez a você. Aí você chega e diz assim, eu vou falar com fulano de tal, mesmo não sendo culpado. Ele foi o culpado, mas eu vou falar com ele. E vou apertar a mão dele e vou dizer, fulano, me perdoa. Aí o que é que vai acontecer com aquele fulano? Me perdoa por isso e aquilo outro, eu quero fazer a minha amizade contigo. O que é que vai acontecer com aquele outro que fez o mal a você? Que ele sabe que ele fez o mal a você. Ele vai dizer, oxe, eu fiz o mal a fulano e fulano veio pedir perdão a mim. Poxa, que negócio é isso? Entendeu? Aquilo ali vai doer na mente dele. E aquela amizade, aquele perdão, vai se unir os dois e aquilo ali Deus vai estar no meio e vai sair uma perfeita amizade. Porque tem amigo, diz a Bíblia, Provérbio diz, tem amigo que é melhor do que um irmão. Amém. Entendeu? Tem amigos que é melhor do que um irmão. Entendeu? Então você faça isso. Isso é a natureza boa do homem. Entendeu? Aqui a Bíblia diz assim, olha, para você que é jovem, para você que é menino, para você que é adulto, para você que tem sua família. Olha, aqui diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 13 e o verso 14 diz assim. Capítulo 2, 1 João, lá perto do Apocalipse. Diz assim, primeira carta de João. Diz assim, capítulo 2, versículo 13 e 14. Pais, eu vos escrevo, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. É isso. Você é forte, jovem. Digo fraco, eu sou forte. E a palavra de Deus vai te fortalecer mais ainda. E você vai vencer o maligno se você estiver de joelho e orando e com a palavra de Deus na sua vida. Aí você vai ver que você vai vencer todas as batalhas difíceis, todas as barreiras difíceis da sua vida, você vai ser um vencedor. Essa é a minha palavra de conforto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para finalizar, apenas vou ler apenas 2 versículos para finalizar. Está em Apocalipse 14. O primeiro que eu vou ler está no verso 4. Diz assim: Esses são os que não
estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca, estou no verso 5, não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, meus queridos, os santos são seguidores do Cordeiro para onde quer que ele vá. E na sua boca não se achou mentira, engano. E eles não se contaminaram com mulheres. Você sabe o que isso quer dizer? Eles não se contaminaram com falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos profetas. Mas eles perseveraram na palavra de Deus. Esse segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Ele não segue religião, ele segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Ele não quer saber do sistema religioso. Ele não quer saber de falsa doutrina. Ele não quer saber de engano. Ele quer saber da palavra de Deus. Ele segue Jesus aonde quer que ele vá. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus cuide da sua vida. Que Deus cuide da sua família. E você cresça cada dia mais em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu querido.